O núcleo celular foi o primeiro organelo a ser descoberto, tendo sido primeiramente descrito por Franz Bauer, em 1802. Foi mais tarde descrito em mais detalhes pelo botânico escocês Robert Brown, em 1831, numa palestra em Londres. Brown estava estudando orquídeas no microscópio, quando observou uma região opaca, que chamou de núcleo, existente nas células da camada exterior em flores. Entre 1876 e 1878, Oscar Herting publicou vários estudos sobre a fertilização em óvulos de ouriço do mar, mostrando que o núcleo do espermatozoide entra no ócito fundindo-se com o seu núcleo. Esta foi a primeira vez que era sugerido que um indivíduo se desenvolve a partir de uma única célula nucleada. No entanto, Herting confirmou as suas observações em outros grupos, como por exemplo em anfíbios e moluscos. Edward Stromberg produziu os mesmos resultados em plantas. Isto abriu caminho para estabelecer o núcleo como tendo um papel primordial na hereditariedade. Em 1873, August Hessman postulou a equivalência das células germinais paternais e maternais para a hereditariedade. A função do núcleo como transportador da informação genética apenas ficou clara mais tarde, após a mitose ter sido descoberta e a hereditariedade mendeliana ter sido redescoberta, no início do século XX. Nessa altura, a teoria cromossômica da hereditariedade foi desenvolvida. Núcleo. O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético dos organismos, tanto unicelulares quanto pluricelulares. O núcleo é como o cérebro da célula, pois é a partir dele que partem as decisões. É nele que se localizam os cromossomos compostos por moléculas de ácido desoxirribonucleico, o DNA, que carrega toda a informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Cada região do DNA é composto por genes, que codificam as informações para a síntese de proteínas, que ocorrem nos ribossomos. De acordo com o gene codificado, será sintetizada um tipo de proteína, que posteriormente será usada para fins específicos. Componentes no núcleo. Nucleoplasma é um líquido viscoso que constitui o interior do núcleo, onde encontramos água, enzimas, nucleotídeos, moléculas energéticas e outras coisas. Ele tem a principal função de preencher o núcleo, que contém os filamentos de cromatina e nucleolo. É neste local onde ocorrem reações, e uma das reações formadas é a duplicação do DNA e a síntese do RNA. Nucleolo é a estrutura densa e compacta presente em todas as células eucarióticas, que se localiza no interior do núcleo. É formado por parte do material genético, por ácido ribonucleico e por proteínas específicas. Sua função é produzir proteínas para a formação dos ribossomos. Por essa função de produção proteica, os núcleos possuem tamanho variável, sendo em regra de tamanho diminuto. Entretanto, seu tamanho se mostra consideravelmente maior em células com elevada atividade de síntese proteica. Ou seja, quanto mais a célula produz proteína, maior será o seu nucleolo. É facilmente entendido quando se observa a função da estrutura. Já, com relação à sua forma, é possível afirmar que essas estruturas se tratam de massas esféricas que podem ser identificadas ao microscópio. E sua composição basicamente se limita a DNA, RNA e algumas proteínas. Carioteca. Carioteca é um envoltório que protege o núcleo. É uma estrutura lipoproteica onde é constituída por duas membranas unidas por filamentos proteicos. É onde encontramos também os poros nucleares. A membrana mais externa da carioteca tem continuidade com as membranas do retículo endoplasmático e apresentam ribossomos aderidos à superfície e em contato com o citoplasma. A membrana mais interna da carioteca apresenta uma constituição química ligeiramente diferente da membrana externa. Em determinados pontos, as duas membranas encontram-se fundidas, originando poros, através dos quais ocorre a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Entre as duas membranas, existe um espaço curto, denominado cavidade perinuclear.
Na parte interna, encontra-se aderida à carioteca a lâmina nuclear, formada por uma rede de filamentos e proteínas de aproximadamente 10 nanômetros de espessura, cuja função é conferir sustentação e manter a forma do envoltório nuclear. Durante a divisão celular, a carioteca é desintegrada e as proteínas que compõem a lâmina nuclear são fosforiladas. No final do processo, ela é novamente formada nos núcleos resultantes. A carioteca permite que o conteúdo nuclear seja quimicamente diferenciado do meio citoplasmático. Assim, somente as moléculas apolares menores têm livre passagem por difusão pelas membranas lipoproteicas da carioteca. Substâncias maiores, como proteínas, RNA e moléculas polares, só podem entrar ou sair do núcleo por meio dos poros nucleares. Cromatina. Cromatina é uma proteína composta por grande número de aminoácidos ligados a um radical de ácido nucleico, representados por uma molécula de DNA. O retículo nuclear é uma rede de cromatina. Esses filamentos são denominados cromonemas. Às vezes, os cromonemas se enroscam, formando um novelo bem corável pelos corantes básicos. Esse corpo globoso rico em cromatina é um falso nucleolo, ou cariossomo. Sabe-se que os filamentos de cromatina intercalam pontos de eurocromatina com pontos de heterocromatina. Essas duas variedades de cromatina procedem diferentemente de acordo com o momento da vida da célula. Na intérfase, os segmentos da heterocromatina se mostram espiralados, semelhante a um fio de telefone, enquanto os segmentos da eurocromatina se mostram distendidos. Assim, os cromonemas se apresentam mais grossos e mais coráveis nos pontos de heterocromatina, e são tão finos que ficam quase imperceptíveis ao nível dos pontos de eurocromatina. Quando a célula entra em mitose, os cromonemas assumem um novo aspecto, tomam o formato de uma mola, que recebe nome de cromossomo. Portanto, os cromossomos são formados pelo espiralamento grosso dos cromonemas, que por sua vez são formados por cromatina. Poros nucleares. Os poros nucleares são grandes complexos de proteínas que atravessam o envoltório nuclear, uma membrana dupla que existe ao redor do núcleo das células eucariotas. Existem em média 2.000 poros nucleares no envoltório nuclear de uma célula de um animal vertebrado. Entretanto, esse número varia conforme a atividade da célula. Os poros nucleares são responsáveis pelo transporte através do envoltório nuclear, possibilitando a interação entre o material genético e o citoplasma. Esses poros são formados por nucleoporinas e regulam a entrada e saída de RNA, proteínas e outras moléculas menores que passam por transporte passivo. Já as maiores precisam ser reconhecidas por sinais específicos. Esse transporte ocorre por sinais de exportação ou importação, para que as moléculas cheguem até o local determinado. Divisão celular. Não tem como falar de núcleo sem falar de divisão celular, já que é no núcleo que reside o material genético, que posteriormente será duplicado pelo processo de divisão celular. A divisão celular é o processo pelo qual uma célula-mãe origina células filhas. Através desse processo, as células unicelulares se reproduzem e as multicelulares se multiplicam. Ciclo celular é o período que se inicia com a origem da célula, a partir de uma divisão celular, e termina quando esta se divide em duas células filhas. Nos eucariontes existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. É o tipo de divisão celular em que a célula-mãe, sempre diploide, 2N, com cromossomos duplos, origina, através de duas divisões sucessivas, 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. É uma divisão do tipo reducional. É o tipo de divisão celular que a célula-mãe, haploide, N, ou diploide, 2N, origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe.
Esta é uma divisão equacional.